Estamos já. Já? Já. 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 Tamo aí, gente, voltamos. Continuando aqui. Agora é aquele momento que eu falo sozinha, né? Porque as Porque pessoas não ainda não aparece chegaram. ainda. Vamos Só pra gente fazer esperar essa um encerramento que continuidade. está sendo maravilhoso. Essa conversa. Tiago tá aí, vamos já convidá-lo Que a gente novamente. já entra com a tela dividida. E... É aquele Maravilha. momento que as pessoas aproveitam para ir fazer um xixi, Faz um xixizinho ali. enche o copo. Isso. E, Tiago, é aquela ideia, Queridos, coisa boa, hein? Muito muito bom, bom, gente. Muito muito bom. bom. E é aquela coisa, a gente encerra aqui, né? A conversa a gente vai Sim, retomar. claro. E, porra, olha, sucessaço aí, né? E é Muito bom. muito legal, assim, como que as nossas conversas, elas vão fazendo links, sem a gente perceber, né? A gente falou o título da semana passada. Vidas, né? Não foi proposital. Porque Vidas na cidade, Vidas né? na cidade, que o Luiz sugeriu, né? E depois você com a morte. Já pensou? Gente, olha, não é sensacional, sensacional. E aí a gente fica nessa coisa da morte, e aí hoje é o dia, né, dessa festa da idade lá da minha mãe, e também se inicia a semana, e aí como eu já vou fazer o gancho da semana que vem, a gente está iniciando essa semana, a semana de comemorações ou de lembranças, né, na verdade, lembranças dos 31 anos Nosferatu, 31 anos de Raul Seixas. Essa semana, dia 21 de agosto, né, se celebra, se comemora, se lembra a morte de Raul Seixas no país inteiro. Quem é Raul Seixista, o que gosta muito, sempre lembra, sempre faz festa. E aí é por isso que na semana que vem, a gente aí foi escolhido mesmo a dedo, né, para a gente conversar com o Rabelo sobre Raul Seixas na cidade. E aí é o tema semana que vem, tem a ver com morte também, tá vendo? É muito louco. E aí, Tiagão, eu não sei, bem, a gente vai fazer aquela pergunta tradicional, né? Que o Abu Janra, né? O que é a vida para você? O que é a rua para você? Então, o que é a morte para você primeiro? O que é a morte para você? O que é a morte para você? Puxa vida, né? Não sei. Não sei o que é a morte. Mas é esse momento, essa passagem, né? Em que você deixa de ser um vivo e passa a ser um morto, né? Essa passagem, mas o que é essa passagem? É uma coisa que é inacessível, né? A gente não tem esse mistério aí. Vamos deixar isso para o campo do mistério, né? E não tentar responder tudo, achar que sempre tem essa resposta, esse entremeio. Eu mostrei para vocês agora um livro que fala desse entremeio, né? Essa questão que não é nem a vida, nem a morte, que é o vampiro, né? A figura dos vampiros. Tem esse livro, um livro fantástico de um historiador francês que fala sobre como é que começaram a surgir as histórias de vampiro na literatura, falar da época, né? No final da Idade Média, os decretos que determinavam que as tumbas fossem violadas e amarrassem os braços dos mortos, porque eles estavam causando problemas. Muito interessante mesmo. Então é esse campo do desconhecido, né? Esse campo do inacessível que a gente, como vivo, a gente interpreta, a gente constrói interpretações e reflexões sobre a morte, mas a morte por si só é algo que não temos acesso, né? Quando temos acesso, deixamos de ser nós mesmos.
Enfim, gente, aí eu não estou preparado para isso, essa pergunta também. Não, beleza. Mas a rua? E a rua para ti? O que representa? O que é a rua? A rua, né? A rua me remete à liberdade e ao medo, né? Essas duas coisas, né? É liberdade e é medo. Né? Essas são as duas expressões da rua, claro. A rua mostra o perigo, mas mostra o desejo, a vida, né? A rua tem essa coisa ambivalente. E agora, nesse momento, eu achei muito interessante, eu vi recentemente uma live do Guga, o nosso amigo, Gustavo Andrade, e ele tava falando que ainda no contexto de uma pandemia, no contexto de um isolamento, de haver um isolamento social, as pessoas morarem em lugares que pudessem fazer, ir ao mercado, a mercearia caminhando, ir à farmácia caminhando, ir a uma lotérica caminhando, ainda assim é preferível a uma cidade de carros. Então veja que mesmo do ponto de vista, né, isso é bom destacar, né, que o isolamento social ele não significa que a pessoa não vá comer, não vá. Então, mesmo no isolamento social, numa situação drástica como essa, ainda assim caminhar pela cidade é o mais seguro, estar ao céu aberto, né? Então, precisamos fazer esse elogio à cidade, né? E à rua, mesmo agora. E a gente percebe agora como que ela nos faz falta, né? Para quem está muito tempo em casa mesmo, saindo para as atividades essenciais, mas a gente não vai para a rua só como atividade essencial, né? Sim. Viver a rua, né? Viver essas diferenças, viver essa ambivalência da rua por estar nela e não como um meio de chegar a determinado lugar, né? Utilitarismo, né? Utilitarismo da rua. Utilitarismo da rua, né? Bom, o planar, né? A ideia do planar, né? Travou? Não, ele está em silêncio pensando. Ele está pensando, ele está pensando. Não estou pensando. Eu queria falar apresentar uma outra referência, que eu acho que foi muito importante para mim nesses tempos. Eu acho que vocês vão gostar muito. Eu não sei se eu já falei contigo, Gil, é o livro A Queda do Céu. O livro A Queda do Céu é um livro. Fala dele. De um xamã Yanomami. Eu não consigo encontrar, cara, esse livro. Cara, é um livro. Ele é pela Companhia das Letras, ele foi publicado, né? Mas não puxa vida, cara. Então, Camila, ele é um livro que foram mais de 20 anos de entrevistas de um antropólogo chamado Bruce Albert e do Davi Copenau. Davi Copenau é um grande xamã Yanomami. Então, nesse livro, ele conta toda a cosmologia Yanomami e é uma antropologia reversa. É como os Yanomami veem os brancos, a civilização branca. É algo assim fantástico. Porque fala um pouco mais. Fala mais, né? Fala mais do livro. Por favor. Então, essa questão do xamanismo, né, que está muito forte no livro, fala desse contato do Davi Copenau, que é o xamã, com os seres que ele entra em contato através dos rituais xamânicos, que são os chapiris, né? Então, o universo seria habitado por esses chapiris. E esses chapiris, então, eles vêm dançar para os xamãs e vêm ensinar, né? Então tem uma coisa de conhecimento sobre... esses... Não, desculpa. Aí, Tete, a André já te respondeu. Já respondeu, olha, A Queda do Céu.
Isso. E então, o Davi Kopenawa fala sobre... É muito forte a relação entre a visão que o Canetti tem sobre essa oposição dos vivos e dos mortos na cultura Yanomami também. Né? Os chapiris fazem essa ponte, fazem essa relação. E eles olham para a cultura branca como alguém que está fadado à decadência na medida em que destroem a mata e a cultura Yanomami. Então, há um laço de irmandade, mesmo os brancos sendo inimigos mesmo, com a mineração, levando epidemias. As epidemias estão muito presentes também na reflexão do Yanomami, né? Porque isso que a gente está vivendo agora, eles vivem assim sucessivamente, né? Os povos indígenas vivem epidemias assim de uma maneira drástica, assim, dizimando populações, né? Então eles possuem uma reflexão, está muito presente nesse livro também uma reflexão sobre a epidemia, uma reflexão sobre a morte, além, né, não, apesar, né, dessa ameaça que nós representamos para eles se irmanam com o nosso destino, porque eles percebem que a destruição da floresta é a nossa destruição também. Então, é um discurso que está muito presente, é muito bonito e apresenta uma dimensão sobrenatural, porque eu acho que com isso eu vou fechar, porque eu acho que é uma reflexão muito interessante, o que ele diz assim, ó, os brancos só sonham consigo mesmo. Os brancos só sonham consigo mesmo, o sonho deles é um espelho. Eles perdem tudo que o sonho tem de bom para dar para eles perdem se vendo nos sonhos. É algo incrível, cara, porque toda essa relação com o sobrenatural, com essa outra dimensão desses outros seres que habitam a floresta, se dá pelo sonho, né? E também pela Yacoana, que é as substâncias que eles utilizam nos rituais, né? Então, mas o sonho, então, eles veem a gente como seres que não conseguem dar atenção para esses outros elementos, né? Que a gente fica só se olhando no espelho durante o sonho. Né? Uau. Muito bom. Uau. Eu estou pensando em você indicar o seu outro livro, você separou aqui também? Sim. Eu separei, aqui, além do que... Não, esse aqui. Qual? Eu acho que tem a ver com essa coisa do... Qual? Esse de baixo. Sim. É um livro, esse é O Mundo Sem Nós. É um livro que foi escrito, editado aqui pela editora Planeta, né? Se eu não me engano é Planeta. É um jornalista norte-americano, tem uns 10 anos que esse livro foi publicado. Ele fez assim, uma ampla pesquisa com físicos, químicos, urbanistas, né, todas as áreas de conhecimento para tentar entender assim, o que seria o mundo sem o ser humano? O momento em que nós acabássemos, como seria, como é que o planeta Terra ele responderia à nossa ausência? Por que a gente precisa existir para o planeta Terra? Pois existir, né? E olha, recomendo, é um livro interessantíssimo. Uau! Né? O Mundo Sem Nós. Né? Recomendo. Vamos fazer uma lista depois, gente, para a gente publicar. Bora. Eu vou mandar para vocês acrescentem a gente para ficar com essas referências mesmo, né? Aí eu indico esse aqui, é um livro foi publicado pela N1-1 editora, né? Que é a Necropolítica, do professor Achille Mbembe. Né? Ele faz justamente essa discussão que a gente está trazendo. Ele tem uma discussão muito a partir do Foucault
né, da coisa dos corpos, né, o uso dos corpos, o poder, etc. Né? Porque esse poder é direcionado para a morte. Isso. Né? É um pouco que a gente está passando. É o que a gente está passando. Por esse né? governo. Isso. Né? A postura dele. Indico também, novamente, o filme Meu Tio. Quem não tiver, tem se eu não me engano, tem no YouTube, e tem outros do Jacques Tati, que ele fala sempre. O principal argumento dele sempre foi essa coisa tem 2 ou 3 filmes além que falam sobre essa concepção da cidade e da Playtime, né? Playtime, quero rever o Playtime. Sim. Tem essa mudança, né? A cidade, eu sou fã dele também. Tem a coisa da cidade sendo ele questiona essa modernidade, né? Essa Paris, essa França moderna, essa coisa esse urbanismo moderno, e valoriza o uso cotidiano, né? Essas expressões mais pequenas, né? Pequenas, micro, essas relações. Melancólico e lindo. E outro, quer dizer, o Tiago já trouxe aí, que é o Pedro Nava, Baú de Ossos, quer dizer, tem toda uma coletânea de outros, uma coleção de memórias, né, que o Pedro Nava faz. Esse aqui é um deles, né, de memórias. Recomendo, que é belíssimo, né, prefácio. Também tem uma foto, eu descobri essa foto, uma loucura, né, essas coisas que a gente está falando das coisas que acontecem ao mesmo tempo. Apareceu assim a foto, eu não sei como é que foi a concepção dessa foto, mas é uma foto que o título é o Drummond, né? Ele está assim, né? É uma foto muito bonita, né? Está assim numa mesa, e que é como se ele tivesse recebido a notícia da morte do Pedro Nava, né? No momento, não sei como é que, não sei se é um pouco, não sei se é um pouco de mito, né? Mas é uma foto representativa. É o momento em que o Drummond sabe da morte do Pedro Nava, que eles eram muito amigos, né? Então, é isso. Querido, agradecer a tua participação, foi maravilhosa. Muito bom. Acho que merece a gente, como todo mundo que participou, acho que merece a gente replicar essas conversas mais para frente, né? E a ideia desse projeto, isso aqui é tornar presencial, né? Fugir um pouco dessa coisa, quando inventarem o diabo dessa vacina, se é que vão inventar. Não sei, já estão falando que a vacina se dá pelo nariz. Eu falei, pô, então que bom, eu tenho um nariz grande, então Toma 2 doses já. Foi maravilhoso, né? Muito bom. Foi ótimo. E semana que vem temos aí um encontro falando em morte, né? Temos encontro com Raul Seixas. Raul Seixas vai baixar aqui e a gente vai falar um pouco também dessa relação do Raul com Vitória, Espírito Santo, com o próprio Sérgio Sampaio, né? Que eram muito amigos e tudo mais. Né? As pessoas que também fazem a música de Raul viva, né? Apesar da morte. Né? E é isso. Tá? Eu ia falar eu vou aproveitar, vou falar do meu livro. Logo no início. Fala, meu amigo. Deixa eu pegar ali rapidinho, peraí. Estou esperando esse livro. Você não tem ideia. Quer dizer, você deve ter alguma ideia, você já viu foto, que ele não te aguenta. Não, estou acompanhando tudo, estou super curioso. Já comprei de presente para alguns amigos. É um livro assim que eu tô. Maravilha. Trazer, provavelmente, semana que vem ou na próxima semana, vai estar. Porque falta o miolo. Aqui a gente já tem a caixa dele, descaroço, né? A caixinha está vazia ainda. E provavelmente semana que vem ela já vai estar ocupada, devidamente ocupada e endereçada aos amigos e amigas que já fizeram o pedido.
Eu acho assim, não é por ser um filho, mas é um filho muito bonito, né? Tá muito bonito o tratamento que a editora, a Cousa fez e tudo mais, assim, o carinho que eles tiveram com essa criação, né? Agradecê-los sobre isso e só dignificam mais esse trabalho, que é um trabalho de muitas mãos. E como a gente está falando de memória também, de mortos, tem mortos e memórias dentro dessa caixa. E no sentido, bem, da morte, da vida, e etc. O que eu entendo por isso. Tá bom? Tiagão, brigadão. Obrigado, gente. Muito bom estar com vocês. Que delícia, coisa boa. Delícia mesmo. Um abraço forte em vocês. Abração, queridão. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau.